Olá, queridos alunos. Vamos dar uma sequência às nossas aulas de geografia. E hoje nós estaremos estudando o continente da Oceania, como vocês podem ver aí. Estaremos explorando a natureza, a colonização, os aspectos humanos e econômicos desse continente. Nós já estudamos esse ano, iniciamos com a América, em seguida toda essa área vermelha aqui, ó, corresponde ao continente americano. Nós já estudamos sobre, fizemos até um mapa mental. Depois nós exploramos a Antártida, né, o continente gelado, muito interessante. Em seguida nós falamos do continente europeu, depois do continente asiático. Na aula passada nós estudamos a África e vamos encerrar os 6 continentes aqui com a Oceania, que é toda essa áreazinha aqui rosa, que fica basicamente no Oceano Pacífico, tendo o Oceano Índico a oeste. Nesse mapa aqui vocês vão identificar essa localização e o formato da Oceania, gente. Toda essa áreazinha aqui corresponde ao continente da Oceania. Vocês reparem que a Austrália, ela aparece de forma bem nítida, até pela sua extensão territorial, que vocês vão perceber que ela ocupa a maior parte desse território. Então, aqui, esse mapa, ele mostra separadamente os países considerados independentes da Oceania. Além desses países, a Oceania também possui cerca de 22 dependências que são administradas por outros países que não pertencem ao continente. São países que não têm fronteiras terrestres, como vocês podem ver aqui. Basicamente, gente, a Oceania é um grande arquipélago, são ilhas. Algumas enormes, né, como a Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, e tem a ilhinha da Tasmânia, que não aparece nesse mapinha, mas vai aparecer em outro, vocês vão ver. Aqui eu apresento para vocês a localização dos 14 países que são considerados independentes. Então, nós temos a Austrália, Papua Nova Guiné, que é basicamente só a metade dessa ilhazinha aqui. Palau, Estados Federados da Micronésia, Ilhas Marshall, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Tonga, Samoa, que pode ser Samoa Ocidental também, e Kiribati, né, o Kiribati, Nova Zelândia. 14 países independentes formam esse continente bastante peculiar, muito interessante. Nós aprendemos coisas interessantíssimas sobre os outros continentes, o que é importante que vocês tenham uma noção do que existe além do seu país, além do seu mundo que te cerca. Há um mundo imenso lá fora, mesmo que falamos de forma resumida, mas dá para se ter uma noção do que acontece, o que existe em outros territórios, além de Candiba, além da Bahia, do Brasil, certinho? Aqui nessa tabela, queridos, eu trago a lista desses 14 países considerados independentes, bem como as suas capitais. Eu vou estar disponibilizando esses slides, vocês podem estar olhando mais de perto quando realizarem a leitura. Esse mapa é um mapa político. Aqui eu apresento para vocês tanto os territórios independentes, que são esses que estão com as letras de forma maiúsculas, menos aqui Micronésia, tem os Estados Federados da Micronésia, mas eles estão aparecendo aqui como regiões, viu? Melanésia, Polinésia, que eu vou estar falando a seguir para vocês. Então, esses nominhos pequenininhos são aqueles territórios, aquelas ilhas que estão sob o domínio de outros países. Então, você pode identificar aqui, ó, que eles basicamente estão localizados no Oceano Pacífico. Sabe, gente? Esse lado aqui é a parte da Oceania que fica no outro extremo do mapa mundi,
no formato plano. Agora, quando a gente olha no formato esférico, né, que é o formato original do nosso planeta, eles estão todos juntos dessa forma aí, viu? Não separa. É aquela visão do Oceano Pacífico estar de um lado do mapa e no outro, mas na verdade eles são juntos. É só a projeção plana na qual foi feita o mapa que separa as ilhas da Oceania e também o Oceano Pacífico, certinho? Então vamos dar sequência. Antes da gente falar de outros pontos específicos da Oceania, eu acho interessante falar da história. Assim como a América, a África, a Ásia, o continente europeu também, gente, colonizou a Oceania. E não foi diferente da colonização da América. Acabou prevalecendo basicamente em algumas ilhas a colonização de exploração, mas como vocês vão ver mais adiante, Austrália e Nova Zelândia tiveram uma colonização de povoamento. Inicialmente, no século XVI, foram os espanhóis os primeiros a chegarem nessa área do Oceano Pacífico, a navegar pelas águas da Oceania, mais tarde portugueses, holandeses, franceses e ingleses. Infelizmente, os colonizadores eles acabavam prejudicando os nativos, assim como os portugueses escravizaram os índios, eles foram dizimados com doenças deles e também até mortos, muitas vezes por se rebelar contra a ordem do colonizador. Eles basicamente foram mortos e parte desses nativos da Oceania, eles foram dizimados, gente. Já existe bem poucos hoje no continente. A Austrália, ela foi a última das grandes descobertas europeias. Então, o navegador James Cook que basicamente explorou e tomou posse, gente. Aqui está em Nova da Coroa Britânica, em nome, viu? Em nome da Coroa Britânica, ou seja, do Reino Unido. Reparem que na bandeira da Nova Zelândia e da Austrália e em outros territórios da Oceania, vocês vão encontrar em miniatura, gente, a bandeira do Reino Unido, né, de um dos reinos que a Inglaterra, representada pela Inglaterra. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, por isso fala Reino Unido. Então, a Austrália e a Nova Zelândia, eles basicamente foram colonizados juntos. Inicialmente, eles não povoaram o continente. Esses territórios eles serviram para receber os prisioneiros numa colônia penal da Coroa Britânica, né, do Reino Unido, da Inglaterra. Só depois da independência da América, que vocês sabem que a Inglaterra colonizou a anglo-saxônica, né, gente, Estados Unidos e Canadá, e espanhóis e portugueses, holandeses, acabou explorando a parte da América chamada Latina. Então, nesse período aqui, 1788, 1776, foi basicamente o início da descolonização da América. E aí os povos europeus começaram a se mudarem para os territórios da Oceania, basicamente Austrália e Nova Zelândia, começou a povoar. Então, uma característica aí que já é um fator que é forte, que mostra o porquê do desenvolvimento dessa área da Oceania, que vocês vão compreender. Então, como eu já falei antes, os nativos, que na Austrália eram chamados de aborígenes, são chamados de aborígenes, e na Nova Zelândia de maores, eles basicamente foram dizimados. Passaram de 500 mil em 1788 para 70 mil em 1940. As primeiras atividades desenvolvidas, a gente foram artesanato, mineração, agropecuária, e eles começaram a fazer um desenvolvimento interno para a subsistência deles, não pensando em enviar para outro território, como é uma característica da colonização de exploração. Isso contribui para o desenvolvimento desse território, gente. Então, a Oceania, ela é o menor continente
de todos em extensão. É praticamente o tamanho, gente, da área do nosso país. A diferença é que o nosso país ele tem uma extensão continental, mas ele não é uma ilha gigante. Não são ilhas. E nós aprendemos que uma definição para continente é uma grande extensão de terra cercada de água por todos os lados. E o nosso país ele não é assim. Então, a Oceania é considerada um continente, embora a Austrália, gente, como eu já disse, é um continente constituído por um grupo de ilhas, mas a sua maior porção é representada pela Austrália. Tem gente que já visualiza a Austrália, alguns estudiosos chamam também de continente australiano, porque 90% do continente da Austrália representa toda a área da Oceania, então 90%. Então, o território da Austrália é de 7.692.000 quilômetros quadrados. Então, vejam que realmente se destaca nesse território, nesse continente. Ele é considerado um continente-ilha ou uma ilha-continente. A Austrália, gente, assim como a Nova Zelândia, mas aqui a gente está falando especificamente da Austrália, se destaca como um continente bastante desenvolvido, mais desenvolvido, baixas taxas de violência, de pobreza. Gente, qualidade de vida, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, no quesito qualidade de vida, que é chamado de IDH, nós vamos estudar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano mais à frente. Isso classifica os países pelo nível de desenvolvimento e qualidade de vida, e a Austrália e a Nova Zelândia ocupam os primeiros lugares, entre os 10, o 15º lugar ali se encontra a Austrália, que vai oscilando de lugar após ano, porque os números em geografia eles mudam, então dependendo da situação pode mudar de posição, dependendo do que acontece. Hoje, atualmente, o PIB, o Produto Interno Bruto da Austrália é de 1,6 trilhões e já ultrapassou, gente, o Brasil. Passou na frente do Brasil esse ano, em 2021. O menor país é Nauru. A Oceania também, gente, é conhecida como Novíssimo Mundo, já que ela foi descoberta após a América, que é considerada Novo Mundo. Então, os países da Oceania atraem milhares de turistas pelas paisagens naturais, que eu preparei umas imagens lindas para estar mostrando para vocês. Aqui, gente, é a localização, tá vendo? Da Oceania, a situação geopolítica. E aqui fala que, apesar de sua independência em 1940, a Austrália desempenha o papel de potência de médio porte no hemisfério sul, disputando com o Brasil, tá vendo o que eu falei ainda há pouco? A hegemonia econômica e a importância geopolítica ao sul da linha do Equador. A influência política e econômica da Austrália na região do Pacífico é crescente e o país é um dos principais aliados comerciais do Japão. O Japão está aqui, ó, do Japão, da China, que está aqui, e dos tigres asiáticos, que nós já estudamos, que também se encontra nesse trechinho aqui da Ásia. Esse grupo de países aí, gente, inclusive a Austrália e a Nova Zelândia, tá vendo toda essa áreazinha rosa no mapa? Faz parte de um bloco econômico que nós vamos estudar também ainda esse ano, chamado APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que é uma união de países que formam uma parceria comercial entre eles com o objetivo de melhorar as suas economias. É basicamente isso, viu? E a Nova Zelândia, como eu falei para vocês, também juntamente com a Austrália, representa os países mais desenvolvidos da Oceania. Eles se destacam nesse desenvolvimento. A Oceania, gente, assim como todos os lugares do mundo, são regionalizados de acordo com alguns critérios, que podem ser critérios geográficos, como também critérios históricos e culturais. E a Oceania ela se divide em Australásia,
Melanésia, Micronésia e Polinésia. A Australásia, gente, é basicamente representada pelas ilhas maiores. E aí nós destacamos aqui a Austrália, a Tasmânia, Nova Guiné, que é Papua Nova Guiné, e geograficamente, porém não cultural e historicamente, a Nova Zelândia. Por quê? Porque vocês vão perceber que culturalmente, historicamente, a Nova Zelândia ela vai estar no grupo da Polinésia, certo? E Papua Nova Guiné também aparece no grupo da Melanésia, pelo fator cultural. Melanésia significa Ilhas Negras. Eu acho assim essa classificação tanto racista, mas os europeus, quando eles colonizaram esses territórios, eles eram racistas. Eu espero que hoje isso já tenha se dissipado, né, um pouco mais. Então, por quê? Porque aqui nesse trecho da Melanésia fica a população que tem a pele escura, a pele negra. E aí se destaca as ilhas, como eu coloquei, Papua Nova Guiné, que está tanto na Australásia quanto nas ilhas, na região da Melanésia. Também as ilhas Salomão, Vanuatu e Fiji. A Micronésia significa micro, ilhas pequenas. Então, são as ilhas menorzinhas que ficam mais ao norte da Melanésia. E a Polinésia significa muitas ilhas. Então, um grupo de países, de ilhas, né, e arquipélagos mais distantes da Austrália e fazem parte desse grupo aí da Polinésia, a Tonga, Samoa, Tuvalu e, historicamente, como eu já falei para vocês, a Nova Zelândia. E também os estados do Havaí, gente. Nesse mapa aqui vocês vão identificar melhor essas áreas aqui. Então, nós temos aqui a Australásia, também inclui, viu, a Papua Nova Guiné, que é toda essa área verde. Ressaltando aqui, gente, que só metade, o lado leste só da Papua Nova Guiné, que está na Oceania. A parte oeste está na Indonésia, viu? Que já faz parte do território asiático. Então, nós temos aqui a Micronésia. Então, Estados Federados da Micronésia também é considerado um país independente, está nesse grupo aqui. Melanésia, tá vendo esse tom de azulzinho aqui? E toda essa área aqui. Olha aí o arquipélago do Havaí, onde se encontra, gente. Bem aqui. Então, vamos dar seguimento. E aqui tem essas imagens lindas que eu destaco para vocês. É a ilha de Palau, tá vendo? Que as ilhas que se encontram na região da Micronésia, que são ilhas micros, né? Pequenas ilhas. Vanuatu é uma dos países que estão na Melanésia. E Bora Bora, gente. Gente, muito visitados pelos turistas. São ilhas, milhares de ilhas, gente, espalhadas pelo Oceano Pacífico. E a maioria delas são de origem vulcânica, gente, ou coralígenas, que é a partir de corais que se formam nos oceanos. Então, a maioria das ilhas, a gente tem influência do clima tropical, como nós vamos ressaltar mais adiante. E, por ser tropical e muitas florestas, ocorrem chuvas em abundância. Nós vamos estar estudando sobre erupções vulcânicas, né, as placas tectônicas mais adiante. É importante que vocês saibam disso, que as ilhas da Oceania, a maioria delas foram formadas por erupções vulcânicas, gente. E o arquipélago do Havaí é um dos que possui os vulcões mais ativos, que derramam lava o tempo todo. Aqui está o mapa mundo e essa área aqui, ó, é chamada de Anel de Fogo, Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área de maior estabilidade sísmica do nosso planeta. É aqui que fica o maior número de vulcões, onde acontecem os maiores terremotos do mundo. A ilha do Havaí, o arquipélago do Havaí está mais ou menos aqui. Veja que um grande número de ilhas aqui, olha, gente, passa exatamente numa divisa de placas tectônicas. E o Havaí, ele não está basicamente numa divisa, mas por estar próximo aqui, ele tem um que chama de hot spots, que é pontos quentes. E o que surge aí, que destaca os vulcões Mauna Loa e Kilauea, que é um dos recordistas mundiais em quantidade de lavas
expelidas, viu? O Havaí, gente, fica na Oceania, mas é um estado dos Estados Unidos, viu? Pertence aos Estados Unidos. População, gente, hoje, atualmente, essa média aqui de 41 milhões de habitantes. É um continente que a população não é muito bem distribuída. Ele é pouco populoso e pouco povoado. A Austrália é que apresenta um número maior, né, mais populoso, tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia. E nesse caso aí, a população é de maioria urbana, né, na parte rural já é mais escassa. Cidades mais populosas, nós destacamos aqui Sydney, Melbourne, Brisbane, que fica na Austrália, Auckland e Christchurch, que fica na Nova Zelândia, e Honolulu, que fica no Havaí, que se destacam aí as mais populosas. Aqui, gente, são o aspecto das tribos Maori, que são nativos da Nova Zelândia. Como eu falei para vocês, no período de colonização, essas tribos elas foram basicamente dizimadas, os aborígenes também, que são da Austrália, nativos da Austrália. Em relação à economia, eu já adiantei para vocês que a Oceania destaca Austrália e Nova Zelândia. E os outros apresentam um nível de desenvolvimento mais simplório, mais fraquinho. Então, as principais cidades da Oceania são Sydney, Melbourne, Brisbane e Wellington, que é a capital da Nova Zelândia, embora Sydney e Melbourne são cidades bastante importantes, gente, e desenvolvidas da Austrália, a capital é Canberra, viu? E Auckland, também da Nova Zelândia, que são as cidades principais mais desenvolvidas, e Port Moresby de Papua Nova Guiné, que são as maiores ilhas desse continente. A agricultura ela é basicamente para a subsistência, e os produtos aí, os principais são trigo, tabaco, milho, ananás é como um abacaxi mais liso, viu? Chá, coco, abacaxi, o abacaxi original mesmo, vinho, banana, cacau, sementes, oleonígenas, cana-de-açúcar. Na agropecuária, a gente destaca produção de mel, leite, o gado bovino, suíno e ovino. Principalmente o ovino, gente, tem um grande destaque na Oceania. Principais produtos extrativistas, uma das coisas que atraiu o povoamento dos ingleses para a Oceania, na sua maioria, aí, foram os recursos minerais, gente. E também as terras para poder para cultivarem e enriquecerem. Isso contribuiu para o desenvolvimento, viu, gente, da Austrália e da Nova Zelândia. Então, urânio, petróleo, prata, ouro, bauxita, minério de ferro, asbesto. Gente, isso é o que chama de amianto. Vocês já ouviram falar de telha de amianto? É um mineral fibroso que tem abundância, gente, na Oceania, principalmente na Austrália. Cobre, fosfato, carvão e gás natural. Então, a Austrália e a Nova Zelândia, como eu já coloquei, são os mais desenvolvidos e industrializados. Destacam as indústrias de automóveis, alimentos, construção civil, mecânica, refinarias, produtos químicos, siderúrgicos e têxteis. E o turismo é outra coisa forte, né? Como são ilhas, gente, são paraísos as ilhas na Oceania. E aqui eu apresento para vocês alguns pontos, mas eu vou colocar aqui da Austrália e da Nova Zelândia. Mas eu trago outras imagens para finalizar a nossa aula sobre esse continente, que vocês vão amar e desejar ir para essas ilhas paradisíacas da Oceania. Então, eles são atraídos, gente, pelas suas belezas naturais, a fauna exótica que vocês vão ver, esportes radicais e as suas cidades e também a cultura. Gente, a fauna é exótica. E o canguru, ele é o ponto de destaque, gente, o símbolo mesmo da Austrália. Então, há 50 espécies de cangurus na Austrália, mas o mais comum é o canguru marrom, que é esse aqui. Então, desde pequenos,
alabis, que eu não sei, que eu não sei como é que pronuncia isso aqui, gente, até os maiores marsupiais do planeta. Marsupiais são porque eles ficam em pé e tem essa bolsa que carrega seus filhotezinhos. Então, olha aqui para vocês verem que coisa fofa, gente, os filhotezinhos aqui na bolsa dos cangurus. Então, possui uma fauna muito rica, gente. E esse continente é o mais isolado, viu, gente, do planeta. Por isso ele foi um dos últimos a serem descobertos e explorados, colonizados praticamente. Então, possui um clima, uma vegetação e também uma fauna bastante diferenciada. Aqui tem o lobo ou tigre da Tasmânia, o dingo, que é como se fosse um cachorro, mas é selvagem. Tem o urso koala, gente, que é muito fofinho. E aqui é o diabo da Tasmânia, chamado. Aqui é o ornitorrinco, né? Ele é o único mamífero, gente, que põe ovos. Possui um bico parecido com o de pato, possui pelos, possui rabo parecido com o de castor, possui pés de pato nas suas garras, possui um ferrão venenoso nas patas, é carnívoro e vive tanto na água quanto na terra. Aqui é o kiwi, esse bichinho aqui bem diferente, é uma mistura de ave, né? É bem parecido com uma ave, o cisne negro. Aqui o elefante marinho, cacatuas, olha que ave linda, gente. E aqui nós temos o coari, que é uma espécie de um roedorzinho típico dessa região aí. Clima e vegetação. A Austrália apresenta basicamente uma mistura de climas, desde o tropical, o temperado, o mediterrâneo, o desértico e o semiárido. Então, toda essa área avermelhada e o amarelo, por exemplo, é o semiárido, o branco, o desértico. Vocês vão ver que a Austrália, gente, ela possui uma grande área de deserto, viu? E olha que as imagens lindas aqui desse continente. Então, com relação ao clima da Oceania, podemos destacar a presença de clima desértico, como eu já falei, na parte da Austrália, e em grande parte das ilhas do continente destaca-se o clima tropical, né? São ilhas, gente. E na vegetação, exceto nas regiões desérticas, destacam-se as florestas tropicais. Então, nós temos aqui uma amostra de deserto na região central da Austrália e aqui florestas tropicais, que basicamente existe nas ilhas. O turismo, gente. Eu não poderia deixar de falar do Recife de Corais, que é a coisa lindíssima, muito visitado por turistas do mundo inteiro. Olha para vocês verem, então, a Grande Barreira de Corais, gente, o maior santuário de vida marinha do mundo, estende-se por 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste do país, é um dos lugares mais fantásticos do mundo. A Grande Barreira de Coral é composta por cerca de 2.900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 atóis de corais. Eu não estava conseguindo visualizar direito, viu, gente? Só por questão de curiosidade mesmo. Esse mapa aqui é só para vocês, para mostrar para vocês aqui, ó. Essa Grande Barreira de Corais fica nessa parte aqui nordeste da Austrália. E vou finalizar a nossa aula com esses pontos turísticos e lindos da Oceania. Aqui Sydney, que fica na Austrália, gente, a Opera House, muito famosa. Outro ponto turístico aqui, a Opera House aqui está pertinho dessa ponte aqui, fica na Austrália. A Catedral Cove da Nova Zelândia. Outro ponto aqui, lindíssimo, Paraíso, na Nova Zelândia. Bora Bora, gente, é da Polinésia Francesa, e significa que são territórios da França. Tahiti também, muito lindo, gente, também sobre o domínio da França. Uma paisagem de Fiji, que é um país também dependente da Oceania. Outro aqui da Nova Zelândia, Fiji. Havaí, né? Não poderia deixar de mostrar o Havaí, gente. E é isso aí. Eu espero que eu tenha sido clara, que vocês tenham
entendido sobre a Oceania. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.